mesa. Vossa Excelência está conduzindo muito bem os trabalhos, pessoa equilibrada, ponderada, já entendeu que não pode deixar a CPI se transformar num circo. Vossa Excelência acabou de salvar essa CPI. Que o cúmulo do absurdo, nós vemos uma pessoa honesta, falando a verdade aqui, estão tentando tirar uma entrevista como parâmetro de o que é verdade ou não que ele fala nessa CPI. Deixa na sua opinião. Na sua opinião tem 10. Na minha não teve nenhuma. Na minha opinião não teve nenhuma. Agora, há claramente senadores que querem usar isso aqui de palanque. Então, presidente, eu peço a Vossa Excelência que siga na linha que o senhor colocou no início desses trabalhos. Que a CPI busque colaborar com a vacina no braço do brasileiro. Salvar vidas. E não fazer de palanque como o senador Renan Calheiros tenta fazer aqui a todo momento. A todo momento. Querendo. Imagina a situação: um cidadão honesto ser preso por um vagabundo como Renan Calheiros. Olha a desmoralização. A desmoralização. Estão perdendo a visão do todo. Estão perdendo a visão do todo. Não. Isso como é, Lúcio? Você é um vagabundo. Vagabundo é você que roubou dinheiro do pessoal. Você é um vagabundo. O seu gabinete. Vagabundo. Presidente. Você que é. Peraí, por favor. Isso aí, Você que é. Quer aparecer, rapaz? Você que é. Quer aparecer, rapaz? Se fuder. Teve um flagrante quebra de decoro aqui, presidente. Por favor, toma providência. Toma providência, Já presidente. teve muita quebra de decoro aqui dentro, Randolph. Por favor. Senador Flávio Bolsonaro, eu estou tentando equilibradamente tentar conduzir as coisas e as agressões aqui entre senadores, isso não vai levar a lugar nenhum. A reunião está suspensa. Suspensa após esse bate-boca, Samuel Prisco. E assim, né, pra gente que é brasileiro, fica aquela sensação muito ruim de que o Senado virou um circo, né? É. E como o Lincoln ressaltou muito bem, essa estratégia do Flávio Bolsonaro, porque o Van Garten estava metendo o pé pelas mãos. É um depoimento muito longo, várias contradições. A questão da Pfizer, da carta da Pfizer, estava pegando muito, né, durante a sessão, e o Renan Calheiros já tinha inclinado o pedido para que o Van Garten saísse dali preso. Inclusive o presidente da CPI falou que não era carcereiro, que ele não ia mandar prender ninguém, que se alguém quisesse prender o Van Garten, que o fizesse. E o Renan Calheiros estava muito inclinado com relação a isso, e quando o Flávio Bolsonaro, que é bem esquentado, assim como toda a família Bolsonaro, chama o Renan Calheiros de vagabundo, só para contextualizar as pessoas, que ele diz assim, um cidadão honesto ser preso por um vagabundo igual o Renan Calheiros. O Renan Calheiros tem 17 inquéritos abertos por desvios de conduta, supostos desvios de conduta. O último deles com relação ao fundo de previdência do pessoal dos Correios, né, que é um desvio aí de milhões de reais está sendo investigado, inclusive aberto o inquérito aí de investigação pelo ministro Barroso recentemente. Por tudo isso que a gente está vendo, né, por essa questão política que está sendo levada para dentro da CPI, e o Flávio Bolsonaro tem razão quando fala que estão fazendo aquilo lá um palanque. Eu tenho assistido muito esses depoimentos, Nando. O Renan Calheiros não tem moral para falar nada de ninguém, né, meu amigo? Não. Vamos e convenhamos, né? Essa é uma parte da verdade. Essa é uma parte Tem da uma verdade. outra parte da verdade, que é quando o Renan, ali dá pra gente ouvir claramente o Renan revidando e falando assim: é o senhor, quem roubou foi o senhor, roubou seus funcionários lá na Câmara, se referindo à rachadinha. Que é a rachadinha. Que o Flávio Bolsonaro ainda é investigado? Ainda é investigado. Deram uma abafada grande no caso, né? E também tem uma investigação contra o Flávio Bolsonaro, aquela mansão de 6 milhões de reais que ele comprou com juros, né, de um banco do Distrito Federal, que acho que os juros falam por si só, coisas muito mansas para alguém pagar, mas são apenas suspeitas, né? Não cabe a nós prová-los. Claro. As investigações estão sendo feitas aí, mas sempre sob suspeição a conduta do senador Flávio Bolsonaro, assim como do Renan Calheiros, de 99,100%, como diz o Lincoln, do Senado brasileiro. E os dois ali são investigados. Sim. Os dois ali são processados. Talvez o Renan tenha um número maior de processos, 17 contra 2 ou 3 do Flávio Bolsonaro, mas os dois ali meio que se equiparam na vida ativa, né? Nessa suposta, vamos chamar de acusação, até porque não foi provado nada. Nem o Renan
condenado, não foi comprovado ainda, está sendo investigado, e nem o Flávio Bolsonaro também, né? Então ali um atacando o outro, ladrão é você, não, ladrão é você, não, ladrão é você, que você fez isso, isso e isso, tal. Fruto das acusações que estão sendo feitas e investigadas. Virou um circo, né? E como Virou. é que sabe votar o povo de Alagoas, Collor e Renan Calheiros no Senado, né? Misericórdia. O presidente da CPI, né? É Aziz, né? Isso. Isso, o Aziz, ele se recusou a prender o Fábio Weingarten, que a gente vai ver nesse próximo vídeo. O presidente não quer prender o Fábio. Eu, na ausência de Vossa Excelência, eu ponderei aqui em algumas oportunidades diante da repetição inacreditável de mentiras comprovadas com os fatos contrários, né, em desprestígio a esse Congresso, a representação política e a essa comissão parlamentar de inquérito. O Brasil espera que nós apuremos aqui nessa comissão parlamentar de inquérito se houve genocídio ou não. Nós já perdemos esse número de brasileiros que nós vamos lembrar aqui. E este senhor vem a esta comissão descaradamente e repetidamente mentir. Nós vamos, na forma da comissão, requisitar de Vossa Excelência, diante do flagrante evidente, uma ordem de prisão. Artigo 342 do Código de Processo Penal. Se Vossa Excelência assim não determinar, nós vamos ter que fazê-lo individualmente, tanto eu quanto o senador Randolfo Rodrigues. Artigo 342 O do senador Código de Processo Humberto. Penal. Não é porque uma pessoa vem aqui e desde manhã se contradiz toda hora que nós vamos acabar com a CPI e vai diminuir a CPI. Eu não posso aceitar isso. Uma coisa tem em relação ao depoimento dele aqui. Ele foi chamado aqui como testemunha. Na hora que apareceu o áudio, ele, com você, senador Randolph, ele não mentiu nenhuma vez. Todas as perguntas que Vossa Excelência fez, o senhor conduziu para ele falar a verdade. Com o Alessandro é a mesma coisa, o senador Alessandro. Então nós temos que ter muita cautela para que não pareça que aqui nós somos um tribunal que já estamos ouvindo e condenando. Nós sempre reclamamos desse tipo de comportamento. Eu sempre reclamei, Vossa Excelência sempre reclamou. Nós não prejulgamos as pessoas. E não é impondo a prisão de alguém que a CPI não vai dar resultado. A CPI hoje teve uma informação que nós não tínhamos. Que metade do governo, que metade da cúpula do governo sabia, desde o dia 2 de setembro, que a Pfizer estava oferecendo vacina para a gente. Ele é que trouxe essa informação. Nenhum de vocês sabia disso. Nenhum de nós sabia disso. Talvez tenha sido a informação mais importante de toda a CPI. E um pouco mais para frente, né? As falas são muito longas, muito compridas, né? Não há muita limitação de tempo. E um pouco mais para frente, o presidente da CPI diz o seguinte: olha, eu vou avisar o senhor. Aí ele se refere, chama até o Weingarten de Vossa Excelência, né? Eu vou avisar Vossa Excelência. Se o senhor continuar mentindo do jeito que o senhor está mentindo, nós vamos dispensar o senhor como testemunha e vamos reconvocar o senhor, porém, como investigado. Já pressionou o Weingarten para ele parar de mentir. Porque o cara começou a mentir cedo e enquanto não deu esse rolo todo, ele não parou, o Samuel. Sim, caindo em várias contradições, né? Com relação ao depoimento dele, o que despertou ali dos senadores uma ira muito grande, né? Agora o presidente foi muito bem nessa remediação que ele fez, presidente da CPI, né? Ele remediou muito bem, até porque se for para prender mesmo, né? Eu acho que o alvo nem seria o Weingarten ali naquele pessoal que está ali. Mas posto isso de lado, ele foi muito bem, que a CPI não é um tribunal. Você não pode condenar a pessoa imediatamente. Ela está mentindo, você vai ser preso. Para com isso, né? Então, o Weingarten caiu em contradição? Caiu. E essa medida de talvez mais para frente chamá-lo como réu, já no processo, investigado no processo, seja uma ótima medida. Verdade. Bom, e aí todo mundo fica se perguntando, mas quais foram as contradições? Exceto a carta da Pfizer, que está documentado
Existe um documento, uma carta da Pfizer, datada de 12 de setembro de 2020, oferecendo ao governo brasileiro vacina, milhões de doses de vacina para o governo brasileiro comprar. E o governo brasileiro, o Guedes, essa mesma carta foi para várias pessoas do governo. Então, quando o presidente da CPI fala assim, metade da cúpula do governo sabia que a Pfizer queria vender para a gente em setembro, não é? Essa carta existe, é um documento. Então, nisso o Fábio não mentiu, né? Essa não foi uma das mentiras dele. Agora, houve muitas contradições. E quais seriam essas contradições? Vamos tentar entender nesse próximo vídeo. E que ainda não tinha sido respondida. Quando soube em novembro do ano passado que a Pfizer endereçara uma carta ao governo brasileiro, procurei imediatamente tentar auxiliar de eventual impasse. Como secretário de comunicação da Presidência da República, era bombardeado diariamente por dezenas de pautas da mídia, cobrando informações e posicionamento do governo do tema da imunização. Naquela altura, o maior desejo da sociedade era um só: vacinas. Daí, vi por bem levar o assunto Pfizer ao presidente Bolsonaro na busca de uma solução rápida. Weingarten disse que não participou das negociações, só ajudou a aproximar a Pfizer do governo. Segundo a revista, ele teria dito que a demora foi por incompetência e ineficiência do Ministério da Saúde, à época comandado por Eduardo Pazuello. Mas na CPI, ele se esquivou de culpar Pazuello e culpou a burocracia. Por que Vossa Senhoria considera que houve incompetência e ineficiência do então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, como afirmou a revista Veja? A revista Veja, nomenclatura ao ministro Pazuello, a incompetência, eu entendo que a incompetência é ficar refém da burocracia. Acho que a burocracia, morosidade na tomada de decisões, que é característica da administração pública, é um problema nos casos excepcionais, como a gente tem da pandemia. As respostas de Weingarten irritaram o relator e o presidente da comissão. O senhor está mentindo aqui para todos nós. Agora, o senhor falou o seguinte, o senhor falou, chamou ou não chamou o Pazuello de incompetente? A revista não diz isso e eu não chamei. Basta ler a revista. Eu vou citar um fato aqui que Vossa Excelência exagerou na mentira, hoje aqui no depoimento. Vossa Senhoria citou uma fala da campanha com Otávio Mesquita como modelo de esclarecimento. Mas mentiu para a CPI, porque falava para o Brasil... Senhor presidente, vamos ter que respeitar. Ninguém está aqui para ser humilhado. Não, presidente, vamos garantir. Não, estou mostrando... Está aqui para falar a verdade, senador. Estou mostrando uma mentira concreta. A reunião teve que ser interrompida por 5 minutos. Na volta, o presidente advertiu Fábio Weingarten. Se Vossa Excelência não for objetivo nas suas respostas, nós iremos dispensá-lo dessa comissão, pediremos à revista Veja que mande a degravação e o convocaremos de novo, mas já não mais como testemunha, mas sim como investigado. Weingarten disse que sempre teve toda a liberdade para comandar a Secretaria de Comunicação do governo, sem interferências de ninguém. Citou todas as campanhas feitas pelo governo desde o início da pandemia. Segundo ele, foram 11, e é um erro dizer que o governo não fez campanhas para orientar a população sobre a pandemia. Ele foi questionado também sobre o impacto das falas do presidente Bolsonaro com críticas a vacinas. Eu fiz uma pergunta objetiva. As declarações estapafúrdias do presidente impactam a sociedade? O presidente é o líder máximo da nação, senador. Combinado com as outras formas de recebimentos de mensagem, formam a decisão na cabeça da população e da audiência a que ele se refere, senador. Ou seja, é único? Não, não é. É só para ajudar, para a gente pular também, porque vamos ficar aqui 2 horas para o negócio de impacto e não impacta. Nós temos que dar celeridade. E ele não responde. Pois é. E ele não responde. Uma pergunta aqui. Pois quando não. o presidente... e aí eu não é pré-julgamento. Um exemplo. O presidente disse, quem tomar a vacina pode virar jacaré. Impacta. É isso. Impacta?
Wagner, é só isso, só um exemplo. Vou responder para o senhor. Vou responder para o senhor. A forma metafórica que o presidente fala isso, talvez seja a mesma forma quando uma Anvisa ou quando algum órgão internacional suspende a utilização de alguma vacina. Muito bem, e estas foram as contradições, não é, do Fábio Weingarten ao longo até culminar naquele primeiro vídeo que a gente passou do senador Flávio Bolsonaro batendo boca lá, chamando o Renan Calheiros de vagabundo, etc. E aí o presidente resolveu suspender a sessão. A partir daí, o Samuel, qual é o próximo passo? Se a sessão foi suspensa, é porque ela foi interrompida. Se ela foi interrompida, não foi completada. E se não foi completada, vão chamar o Fábio de volta numa outra oportunidade ou não? Ontem o Aziz, né, o senador presidente da comissão que avalia tudo isso, ele disse que vai enviar ao Ministério Público o depoimento do ex-secretário de Comunicação Fábio Weingarten para, inclusive, ser avaliado pelo Ministério Público se ele cometeu os crimes, né, de mentir para a CPI, de levar informações falsas. Ao sugerir o encaminhamento do depoimento do Ministério Público, Humberto Costa, que também é senador, disse que a CPI não pode ser objeto de uma desmoralização com mentiras e contradições. O crime de falso testemunho, Nando, falsa perícia, está descrito no artigo 342 do Código Penal. E pela lei, quem faz afirmação falsa em processo judicial ou inquérito policial pode ser punido com reclusão de 2 a 4 anos e mais multa. E antes de encerrar a sessão, Omar Aziz diz que Weingarten, com seu depoimento, não ficou bem com ninguém e que a prisão do ex-secretário cogitada por integrantes da CPI seria o menor dos castigos, disse o presidente da CPI ao comentar sobre as falas de Fábio Weingarten. E aí só ficou uma ponta solta nessa história toda, né? Acho que não vai dar tempo hoje, né, Fred? Não dá tempo hoje, né? De baixar esse áudio, porque seria importantíssimo. Porque a prova, né? Todo mundo está acusando o Fábio de mentir. Ah, mentiu nisso, mentiu naquilo, né? Mas qual é o parâmetro para afirmar que o cara está mentindo? Tem prova que ele está mentindo? Tem prova. A entrevista que ele concedeu à revista Veja foi gravada em áudio e a Veja imediatamente disponibilizou o áudio para o Senado Federal com tudo o que disse o Fábio Weingarten, inclusive chamando o ministro Pazuello, na época, de incompetente. Não é? Então tem todas as provas cabais de que o Fábio mentiu ontem na CPI da Covid, estão exatamente nas palavras do próprio Fábio Weingarten, difícil falar esse nome, né? Difícil. Ele mesmo é a prova contra ele. A gente tem esse áudio, não deu tempo da produção aqui separar. Talvez hoje não dê tempo, mas se a gente retomar o assunto amanhã, a gente passa esse áudio, tá certo, Samuel? Porque aí é a ponta que ficou solta para comprovar que o cara realmente mentiu. Mas a gente trouxe todas as informações aqui da CPI e os desdobramentos, né? Agora o Ministério Público entra na jogada e o Fábio se colocou numa enrascada e poderia ontem, inclusive, ter saído preso da CPI, não fosse a ação do Flávio Bolsonaro, que foi lá e deu uma tumultuada geral no ambiente da CPI, chamando o Renan Calheiros, que é membro da CPI, né, o relator da CPI, de vagabundo, e ouviu um vagabundo também de volta, né? E a CPI virou um circo, e ali os trabalhos foram encerrados. Agora fica a expectativa, porque hoje vai o presidente da Pfizer para depor, né? É o CEO, né? O CEO da Pfizer aqui no Brasil, o Murilo, vai para depor, e tem a questão da carta que foi entregue, como você disse, em setembro ao governo brasileiro, dizendo o seguinte: temos vacinas para vender, vocês querem comprar? E o governo, desculpe o palavreado, mas sentou em cima da carta, não levou nem para frente nem para trás. Isso acarretou numa demora para a vacinação do povo brasileiro, prejudicou exclusivamente o povo brasileiro. Essa carta é o X da questão. Essa carta aí pode ter desencadeado uma série de acontecimentos para o governo Bolsonaro, porque agora os senadores querem saber por que é que o governo teve condições de comprar a vacina muito antes e não o fez. E isso acarretou em mais de 400 mil mortes, ou pelo menos contribuiu
para 400 mil mortes no país. E só para determinar também essa questão, o governo, na época, não é? O Bolsonaro não proferiu a palavra, ele escreveu num papel, na reunião, a palavra Anvisa. Então, querendo dizer o seguinte, essa vacina da Pfizer não foi aprovada pela Anvisa, então nós não vamos comprar. Porém, quando o Dória comprou 6 milhões de doses da Coronavac, sem a Anvisa ainda ter liberado, comprou para investir e acreditando que a Anvisa ia liberar, aí o governo Bolsonaro mudou de estratégia e falou, não, agora pode comprar da Pfizer. Né? Pode comprar da Pfizer, pode comprar a Coronavac, pode comprar a da Fiocruz. Mesmo sem essas todas terem sido aprovadas pela Anvisa. Então o que pensava o governo em setembro, gastou-se mais de 60 dias para fazer o que devia ter feito em setembro. Então é isso que vai complicar aí o Bolsonaro. E só uma última informação, você citou, né, quem está acompanhando o nosso programa desde o começo sabe, quem chegou agora ou agora há pouco não, você chegou a citar um receio, não é, da palavra, da frase só Deus me tira dessa cadeira, interpretando como uma ameaça do Bolsonaro, não é? Até de golpe militar, você chegou a citar o negócio de golpe militar. Eu queria dizer a você que eu não acredito nessa possibilidade, até porque os militares não estão com o Bolsonaro. Desde que ele demitiu sumariamente o general Azevedo e Silva, que culminou no pedido de demissão dos 3 chefes maiores das Forças Armadas, lembra disso? Lembro. Ele demitiu Azevedo e Silva num dia, 2 ou 3 dias depois, os 3 comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica pediram demissão, não é? Num claro racha dos militares para com o presidente da República. Então, por isso eu não acredito em golpe militar, porque os militares não estão com o Bolsonaro, à exceção do general Heleno, né, do Augusto Heleno, e também do Hamilton Mourão, que é o vice-presidente. Olha, com todo respeito a quem defende o golpe militar e pede que os militares voltem ao poder, né, eu particularmente acho um retrocesso. Eu ainda acredito na democracia, eu acho que o Bolsonaro só está no poder pela mão da democracia. Eu acho que o povo tem que ter direito de votar, é um aprendizado. Eu acho que a gente está muito atrás ainda nesse processo, mas como brasileiro, eu ainda acredito na nossa nação, acho que o nosso país vai se desenvolver. Nós estamos num governo democrático que há 3 anos não tem escândalos de corrupção, e isso tem que ser ressaltado, né? Por outro lado, nós já tivemos escândalos enormes de corrupção, mas faz parte do aprendizado. O importante é que essas pessoas sejam punidas e que o nosso país continue se desenvolvendo. Um golpe militar levaria a gente muito para trás. E aí quando eu falo em golpe militar e as pessoas falam em direita e esquerda, tem muita gente que faz de tudo para se perpetuar no poder. Tomara que o presidente Jair Messias Bolsonaro, quando ele diz que só Deus o tira da cadeira, ele esteja se referindo ao povo, à vontade do povo brasileiro, e não a uma medida extrema com regime de exceção, como uma ditadura militar que levaria o nosso país a um retrocesso muito grande. Pode ter gente que fala em desenvolvimento, que o país cresceu no regime militar, que não tinha desemprego, mas o povo também não tinha direito de se manifestar e coisas horríveis aconteceram. Acho que a gente não pode dar um passo para trás, a gente tem que andar sempre para frente. E sem contar que os militares já se posicionaram oficialmente, não tem o menor interesse em política nem em dirigir o país. Ainda não é bem. interesse dos militares. Ainda Eles já se posicionaram o seguinte: num caso de extrema exceção para fazer uma transição até eleger um outro presidente, claro que as Forças Armadas se colocam à disposição para servir ao país dessa forma, mas não para assumir e não para comandar o Brasil. Então, eu acho que essa posição aí de golpe militar é impossível. O que o menino está gesticulando lá para mim? Não, segue o bonde, o Décio já está aí. Rodrigues está com a gente, né? Décio Rodrigues está com a gente. Ô, Décio, vamos falar das coisas de Sertãozinho, Pitangueiras, Jaboticabal, Barrinha, enfim, toda a região. Você já vem dentro de instantes trazendo todos os destaques pra gente. O que você vai destacar assim, de mais impactante que você vai falar daqui a pouquinho, Décio? Olha, Leandro, eu vou sair um pouco desse eixo aí,